Bom, olá, namastê, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para todos. Bom, me pergunto, eu venho atendendo pessoas com tarô, né? Com a leitura das mãos não dá para dar esse tipo de informação, venho atendendo as pessoas e alguns consulentes meus estão muito preocupados com a situação do Brasil, com toda essa coisa, né, que foi a eleição ano passado, a mais importante eleição, com certeza, da minha geração. Muitos dizem que é a mais importante eleição do Brasil. E aí ficou essa coisa, né, de todo mundo com muito medo do que possa vir a acontecer. E olha que as pessoas nem estão aterrorizadas pelo governo Lula, né? Acho que nem deveriam estar, né? Eu sou de esquerda, então sou meio suspeito, mas em geral as pessoas que eu tenho atendido não estão preocupadas com a administração do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e sim preocupado com esse caldo cultural que foi deixado pelo abominável ex-presidente da República Federativa do Brasil, né? E tudo isso que ele deixou, tudo de ruim que ele deixou. E aí praticamente, né, já derrubaram 5 torres, né? Uma em Curitiba e 4 torres derrubadas em Rondônia. Uma hora eles derrubam a torre que realmente vai atrapalhar a transmissão, ou a ideia é criar caos no Brasil, né? Com a ideia de que num caos o exército se manifestaria para um golpe. Tem muita aloprada acreditando nisso, mas a ideia é que as pessoas estão tensas, preocupadas com o Brasil, né? Pessoas que eu atendo que querem muito bem ao atual presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, estão preocupados se ele vai morrer, né? E eu vi no YouTube previsões de que vi uma vidente fazendo previsões que o Lula vai morrer, né? Que ele não passa desse ano, que ele morre esse ano e tal, e sem contar a catiça de quem não quer que o governo dê certo, ou que deseja o Alckmin como presidente. O que eu posso dizer é que o Alckmin como presidente vai ter borracha na hora das manifestações, né? Vai ter bala de borracha, né? Não vai ser carinho não, nem ir tomar água de coco não, enquanto vocês quebram tudo não. Mas é uma minoria, né? E aí a minha ideia é colocar uma tirada, como eu faço individualmente, a mandala com os arcanos maiores e os arcanos menores para o Brasil, né? Fazer uma tirada aqui para o Brasil, né? Primeira casa, o momento presente do Brasil, e segunda casa, o financeiro, como é que vai ficar para o ano todo, para o ano 2023, o Brasil, né? Se realmente o Lula vai sobreviver ou se vão dar cabo da vida dele, né? Porque aparentemente ele está com a saúde boa, né? Então se vão dar cabo, exterminarem, matarem o presidente, né? Mesmo assim ficaria o vice, o Alckmin, né? Bom, então, e aí sou ultra mega protegido, né? Bom, então, para saber essas coisas que estão intrigando as pessoas de uma forma em geral, as pessoas têm ficado bastante intrigadas com o destino, para onde vai as coisas no Brasil. Eu humildemente vou tentar fazer meus acertos, baseando numa leitura como se o Brasil fosse um ente, e né? Apesar de ter
mil consciências, o Brasil é um ente, e aí eu vou fazer uma leitura como eu faço normalmente, a famigerada, como diz um amigo, a famigerada mandala astrológica aqui composta, né, com os arcanos maiores e os arcanos menores. Bom, então, pensando no Brasil aqui, a gente vai dispor as cartas. Tradicionalmente eu sempre coloco formando uma cruz no começo, depois o quadrado, porque a leitura visa o 4 é o quadrado e a matéria é o símbolo da matéria, então a cruz é símbolo da matéria porque é um quadrado, e depois faço mais 2 quadrados para dar as 12 casas astrológicas aqui, mais ou menos num rito aqui, evocando a ideia da materialidade, né? Saber os assuntos de ordem material relacionados ao Brasil, né? E agora vamos para os arcanos maiores aqui, né? Então, dispor os arcanos maiores. É bom que eles fiquem na frente, né? Eles que abrem o assunto. O arcano maior abre o assunto, o menor só promove detalhes, né? Então, o arcano maior sempre à frente aqui. Pensando no Brasil, né, no dia 22 de abril de 1500, quando o Brasil foi descoberto, no dia 7 de setembro, que é considerado, né, apesar de que muitos dizem que demorou mais tempo a independência acontecer, mas firmaram a data como 7 de setembro, da independência do Brasil. Então, bora lá. Então, Brasil, momento presente do Brasil. O enforcado, né, mostrando que o Brasil ainda vai ter que recuperar muito, né? Vem de uma situação mais judiada, mais arrastada, com mais dificuldade, né? O enforcado junto com o as de paus, né, mas com bastante energia, bastante vitalidade para sair dessa estagnação, né, para dar um jeito, para diminuir o número de desemprego, né. O enforcado vai falar de estagnação, então desemprego é uma estagnação para um país, então para resolver os problemas, os gargalos do Brasil, né, vão ser bastante discutidos. Essa é uma carta neptuniana, né, a carta do enforcado, mostra de que vai ter uma preocupação de cuidar mais do povo brasileiro, um querer cuidar, um querer socorrer, né? Netuno tem essa coisa de querer socorrer, de sacrificar, vai haver um espírito mais de caridade emanando, mas é um fato de que, né, as polaridades aí estão fazendo com que o Brasil, que vem de uma estagnação, acho que desde da pandemia, saia muito lentamente, se bem que o 12 ele sempre anuncia o fim da estagnação, né? O fim desse tempo, o fim dessa dificuldade, as coisas começando a fluir, né? A gente tem guerra ainda, né, na Ucrânia, e essa coisa toda, com crise né, Alemanha, crise de combustível, e a Europa sofrendo um pouco porque era bastante dependente do gás russo, e a gente tem com o enforcado as coisas lentamente, né, saindo. O 12 é o final da estagnação, as coisas saindo, e o as de paus mostra de que o Brasil vai sair, vai conseguir se projetar, né? O paus é o elemento fogo e o as é o começo, né? É o primeiro movimento, né? Aqui no tarô mitológico simbolizado por Zeus, né? Zeus é o patrono aqui
do naipe de paus, do elemento fogo, e o as de paus é o começo, iniciativa, empreender. Então o Brasil vai empreender bastante esse ano, vai conseguir se dinamizar, vai conseguir velocidade nas coisas para sair dessa estagnação. Então, um primeiro movimento, um dos primeiros sinais que já mostram, né, intuitivamente, eu não sinto de que o presidente vai morrer, né, nem de morte matada, nem de morte morrida. E aqui no começo já começa, né, aqui na primeira casa do Brasil, o momento presente, e uma coisa que é esse movimento de sair da estagnação, de criar um movimento mesmo com esses estorvos de gente derrubando torre de energia elétrica, mesmo com esses estorvos, o Brasil tende a gradativamente sair dessa estagnação que perdura aí, acredito que desde a pandemia, pelos resquícios da pandemia, somados a essa guerra que trouxe, né, aumento do trigo, aumento dos, né, são produtores dos adubos, né, e aumento de toda essa coisa, né. Mesmo assim, o Brasil, o gigante adormecido, vai se movimentar, vai sair da letargia, vai sair da estagnação, né, e com um espírito meio de solidariedade. O espírito de solidariedade netoniano vai superar essa coisa de esquerda e direita, e esse conflito, essa guerra quase que escatológica, com gente achando que está lutando contra um demônio, um comunista vermelhinho, né, saindo cheiro de enxofre, né? E não, né? A tendência é acabar o espírito solidário prevalecendo sobre essas mentes enfraquecidas que não querem evoluir, não querem ter solidariedade e pensar também no outro, né? Vai acabar conseguindo chegar a acomodar uma situação onde que a grande maioria da população vai estar muito mais preocupada em que as coisas, em que o gigante adormecido dê passos um pouco mais céleres, né? E os problemas são no sul, né? A estagnação pode acontecer um pouco no sul do país, né? Os pés, né, são presos, né? Os pezinhos do Brasil, né? Se a gente pensar no Brasil, alguns pezinhos estão lá, né, no sul do Brasil. Ironicamente, né, justamente o sul do Brasil que tem radicalizado, ou tem um número maior de radicais, né? Se bem que o norte também tem, né? A cabeça também tem, né, se considerar que o sul, os pés, né? O sol na casa do dinheiro, a tendência é as questões financeiras melhorarem, a economia do Brasil conseguir parar de patinar, as coisas andarem, ao final do ano as coisas terminarem bem confortáveis, longe ainda do ideal, 9 de copas, do ideal, mas as pessoas namorando esse estado de que o Brasil vai estar com preços equilibrados, economia, preço da gasolina harmonizado, as coisas vão estar, do ponto de vista material, vão começar a acalmar muita gente, porque vai começar a mostrar, as coisas vão começar a andar, os negócios, as finanças. A segunda casa é a casa do dinheiro, a casa das finanças é a casa de touro, né? Aqui a gente tem um zodíaco parado, né? A gente tem Áries, Touro, terceira casa Gêmeos, quarta casa Câncer, quinta casa Leão, sexta casa Virgem, sétima casa Libra, oitava casa Escorpião, nona casa Sagitário, 10ª casa Capricórnio, 11ª casa Aquário e 12ª casa o signo de Peixes. Então a gente tem um zodíaco parado, as casas astrológicas aqui. A primeiro eu, o momento presente do Brasil, mostra
gradativamente conseguindo sair da estagnação e com pulso, né, com vontade mesmo de querer se levantar, vontade de andar um pouco mais, de sair dessa situação rastejante, né, e andar, né. Paz de paus e o Sol na segunda casa junto com o 9 de copas, né, que é atingir o ideal, principalmente as pessoas vão ficar bastante enamoradas com a dinâmica da economia, que vai dar uma melhorada, uma aliviada, vai haver, né, uma expansão das finanças e com as contas relativamente controladas, inflação controlada. Então as pessoas vão ter a sensação de que as coisas estão acontecendo mais, de que o dinheiro está rolando mais na praça, no Sol. Isso para esse ano ainda, né? Sol na segunda com o 9 de copas. Né? O 9 de copas é sempre visto como alcançar o ideal, né? O 9 geralmente é o momento onde você está, né? O 9 é um número ligado aos ideais, né? Então alcançar o ideal, né? Ou começar a dar essa expectativa de que terminar 2023 achando que ele foi razoável e já embarcar para 2024 achando de que vai ser incrível financeiramente falando, né? O Sol recebe o espelho da força, né? Mostrando de que vai haver bastante, né, melhora do ponto de vista financeiro e da saúde também. Na saúde tende a ter uma atenção melhor, acho que a ministra lá da saúde, que é ligada, vai conseguir fazer uma boa gestão da saúde pública e da saúde de uma forma geral, né? Então não só a força espelhando no Sol traz a ideia de crescimento. O 4 de copas é uma carta de organização, de estrutura, né? O 4 de copas é um momento de estruturar, de pôr as coisas em ordem, e está espelhando no Sol com o 9 de copas, levando para uma coisa mais ideal, né? Esse melhorar, primeiro as coisas começarem a apontarem para uma direção melhor do ponto de vista financeiro, da diminuição de pessoas na rua, morando na rua, já vai dar uma sensação meio de bem-estar que tende a fazer com que a maioria ache que as coisas estão conseguindo tomar um rumo, estão conseguindo se ajustar gradativamente, estão se acertando. O carro na terceira casa, casa da mentalidade, a carta do carro, ela mostra a mentalidade do Brasil de fazer, de tomar, de fazer contato com vizinhos, de fazer parceria, trabalhar, ser combativo. A mentalidade do Brasil como ente está nessa coisa de crescer, apesar de ter esses embaçados retrógrados que ficam aí derrubando torre. A tendência é a disciplina, a rigidez do combate, fazer com que as coisas fiquem, passe essa ideia meio de um Brasil vitorioso, né? Uma mudança de mentalidade que a gente está recuperando, de que a gente está conseguindo, né? As notícias vão começar a se projetar. A terceira casa é a casa da mentalidade, mas é a casa das notícias também, vão começar a chegar, dando a ideia de certas vitórias alcançadas pelo Brasil. Isso vai gerar contentamento, vai começar a gerar entusiasmo, vai botar as pessoas nessa mentalidade meio vitoriosa, de que agora a gente vai conseguir, né, rumo à vitória, né? Fui, vi, venci, né? Então, emocionalmente, né, a rainha de copas, né, cuida bastante do emocional das pessoas, vai estar
né, tomado por essa ideia meio de recuperação, meio de vitória, meio de ir à luta, né? E os líderes vão estar com esse tipo de mentalidade, né? Se o Brasil é um ente, a casa da mentalidade do Brasil vai ser inundada por esse sentimento, rainha de copas, envolvida, abarcada nesse sentimento de vitória, de seguir. E a tendência é começar a diminuir a tensão gradativamente, né? Principalmente a partir do mês de março. A tendência é, né, depois do carnaval, o Brasil, o ano começa depois do carnaval, as pessoas adotarem essa mentalidade de se irmanar mais do que esse individualismo atroz que a gente está vendo, né, se espalhar muito, né, pelo mau uso dos instrumentos aí das redes sociais, né? Mas a tendência é começar um espírito mais irmanado, né? Um pensamento mais positivo em relação ao Brasil, isso a nível de um inconsciente coletivo, né? Óbvio que vai ter os críticos ainda, é óbvio que vai ter gente detonando qualquer coisa, é óbvio que ainda vai continuar as fake news, mas de uma forma geral as pessoas tendem a ficar mais imbuídas desse espírito, né, mais altiveiro, mais a gente pode e não uma coisa tá andando, tá havendo melhoras aí na economia, coisa tá fluindo, né? Isso tende a tomar no inconsciente essa ideia de vitória, de conquista. A base do Brasil, o lar do Brasil, mostra mudanças, transição, uma transição segura, marcada pelo sacerdote que fala de transição, está junto com o 8 de espadas, que é uma carta de aflição, a gente transitando aí de uma situação de aflição, que vai se mostrar esse ano, nos primeiros 3 meses deve ser isso, porque em abril a gente vai estar superando essa mentalidade de aflição, então provavelmente depois de março não devo ouvir muito mais pessoas com medo do que direção, o que pode acontecer com o Brasil, para onde que vai o Brasil, né? Porque a tendência é com o sacerdote ter uma transição de diminuição da aflição, do 8 de espadas, que ainda é de aflição, mas ela ficar mais administrada, mais equilibrada, né? Os julgamentos ficarem mais sóbrios, e aí deve diminuir a tensão das pessoas, vão estar imbuídas de um sentimento de que a gente está transitando por as coisas estão passando, estamos transitando aí, foi dessa mudança de governo, os ânimos estavam mais acirrados, estão diminuindo, as pessoas estão arrefecendo, né, os seus ânimos, né? A nível as pessoas vão estar mais dispostas, é um ano onde a gente vai ter mais diversão, poesia, arte, teatro, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão, poesia, arte. A quinta casa, que é a casa de Leão, né, que fala das diversões, mostra que o ano tende a propiciar bastante diversões, bons festivais, bons eventos, bom Rock in Rio, bom eventos maiores, bom eventos menores, né, como depois de um tempo, ou pela pandemia, e também pelas bases do governo que estava, que não dava muito apoio à cultura, havia cultura como inimiga e tal, a tendência é esbanjar bastante, o nível cultural fluir bastante, os artistas produzirem como nunca e mostrarem muito essa produção, né, exibirem muito. É um ano onde vai ser bom para as diversões, para as produções culturais de uma forma geral, para as produções artísticas do Brasil, para o cinema brasileiro, para os shows,
o entretenimento de uma forma geral, né, do Brasil como ente. A Roda Fortuna vai ver uma mudança bem acelerada. O pajem de espadas, né, que é Zéfiro aqui, né, o deus dos ventos do norte, Zéfiro, né, mais abrandado. A tendência é as coisas se espalharem mais e as pessoas voltarem a falar mais de séries, de teatro, de cinema, de, né, ficar mais em alta, né? E a arte é o que nos socorre dessa realidade dura, cruel, né? Então a arte em toda parte. A sexta casa, a Casa da Saúde, mostra que um especial cuidado vai ser bem administrado e vai ser meio reconhecido publicamente, mesmo com os recursos, né? Muita gente acha que os repasses e recursos do INSS são bons, são num volume que daria para fazer uma coisa melhor. O problema é que a saúde no Brasil, de forma federal, sempre é muito mal gestada, né? E vai ter uma melhora reconhecida, assim, as pessoas visivelmente vão reconhecer o trabalho, acho, com as vacinas e, né, com o acerto de vacina, com as campanhas, vão reconhecer a ministra da Saúde aí, que pode despontar como uma pessoa competentíssima, muito competente, né, vai ficar bastante em destaque a ministra da Saúde do Brasil, vai mostrar um bom gerenciamento a nível no que tange ao que é da estabilidade do ente federativo, né? Porque aquilo que for dos entes estaduais, municipais, a tendência aí vai depender de cada lugar, né? A Americana, eu morei no interior de São Paulo, o Americano tem um super sistema de saúde, né? Eu adorava. Muitos lugares são bem reconhecidos por boa gestão de saúde, né? Maricá, né, é um local que tem uma ótima gestão de saúde e tal, bem reconhecido, com o seu hospital Che Guevara. Então tem lugares que o pessoal acha que a saúde pública é até bem gestada, mas no que ficar aqui a gente está muito a nível federal, né, da cabeça aqui mesmo, a nível federal, né. É óbvio que vai ter variações aí de acordo com o município que você mora, né, como o prefeito vai administrar, mas visivelmente a imprensa vai reconhecer avanços e vai ficar bastante em destaque o bom trabalho da ministra da Saúde, que é um profissional, né, que era responsável pela Fiocruz, né, que é muito bem gestada, gerida, né, e as pessoas vão sentir essa diferença com essa boa gestão dessa ministra. O sétima casa, que é a casa dos encontros, relações, né, eu vou entender aqui como as relações do Brasil. O Brasil vai estar sedutor para todo mundo, né, vai estar cativando, vai estar fazendo encontros, vai estar trabalhando de forma cooperativa. Isso tende a melhorar os assuntos, ainda mais para quem trabalha com questões internacionais, com relações internacionais, trabalha com empresas estrangeiras, trabalha com importação. A tendência é melhorar bastante esse fluxo, porque as relações do Brasil vão melhorar em relação ao mundo, né? Isso eu falo, pô, mas isso é meio óbvio, né? Bastante olhar ali o tanto de gente que veio participar no dia 1º, né? Um dia ingrato que finalmente se tocaram, e a próxima eleição já vai mudar, né? A posse vai ser em outra data, né? 5 de janeiro, né? 10 de janeiro, mudou a data, né? Para não ficar no dia, né, que as pessoas têm que passar com seus familiares lá e os chefes de estado têm que se ausentar para vir para a posse no Brasil. Isso aí inviabiliza muito de vir um presidente dos Estados Unidos para a posse, aí ele manda o vice, manda um secretário, um embaixador, né? Então as relações do Brasil vão ficar muito boas, né? O Brasil vai conversar muito bem com
todos os atores, né, da cena política aí, né, de conversar bem com o presidente da Rússia, do Putin, de conversar muito bem com o presidente dos Estados Unidos, com o Primo Rico, e as relações, o Brasil vai estar encantador e vai estar conseguindo vender suas uvas. Eu sou vegetariano, então fica bem difícil, mas vamos lá, vai conseguir vender seu peixe, né? Então, a rainha de ouros, né? O Brasil vai conseguir ficar meio importante, ser meio relevante, porque essa personagem aqui que as autoras escolheram para colocar na Rainha de Copas, na Rainha de Ouros, desculpa, é uma personagem chamada Omphale. Ela é irmã da famosa, que foi a causa do todo entrevero lá em Troia, tal, Helena de Troia. Ela é irmã de Helena de Troia, Omphale. Omphale em grego significa umbigo, né? Eu acho que dessa rainha que nasce essa expressão que a gente tem em português, fulano só pensa no umbigo dele, né? Os Estados Unidos pensam de que o mundo gira em torno de seu umbigo. Essa expressão que a gente tem muito forte aqui, muito arraigada no Brasil, eu acho que vem dessa mulher, porque ela era dessa forma. Ela pensava muito para frente, pensava muito em como fazer o reino dela mais próspero, mais bem cuidado, mais bem protegido. Ela comprou Hércules quando ele era escravo, né? Ela comprou ele, já pensando em torná-lo um general, porque já viu o potencial no cidadão, e pensando em tornar, depois de general, fazer com que o general se tornasse esposo dela, para ela ter uma progenie forte como Hércules. Então é uma mulher que... E Hércules se tornou general, baniu todos os piratas, baniu arrumou. Ela morava numa ilha, numa das ilhas gregas ali, ela morava, e arrumou toda a vizinhança dela, as relações, né, com guerras ou com acordos diplomáticos, contando com Hércules. Acabou, varreu, né, tinha muitos piratas e tudo mais que atacavam nos oceanos. Ela limpou, né, isso, ele limpou, e depois deu para ela filhos maravilhosos, super saudáveis, né, com o poder ali de Hércules. E diz que ele comia na mão dela, né? Tinha piadas que rolavam na Grécia que diziam de que, né, até pintar as unhas, Hércules pintava se ela desejasse que Hércules estivesse com as unhas pintadas, porque ele ficou totalmente enredado, enrabichado, né, pela Omphale. E Omphale significa umbigo, né? Nasceu a irmã de Helena de Troia, né? E era uma rainha que realmente mantinha o controle de tudo, rainha de ouros, né? E o Brasil vai encantar dessa forma, vai conseguir mexer com o umbigo do mundo, e algumas vezes até ficar meio no centro das atenções de assuntos do mundo, né? Até, né, ter relevância, né? Mostrar alguma relevância para o mundo, e vai ser um sedutor, né? Os namorados. A torre na oitava casa, a transição, esse ano ainda reserva, né? As coisas vão se acertar, mas ainda reserva. A oitava casa é casa de morte, né? A gente pode ter tragédias e mortes significativas de pessoas importantes para a nação, né? Na 10ª casa que a gente vai ver o presidente, né? Mas a gente pode ter, e aí eu posso acabar essa administração correta sendo a do Alckmin, não a do Lula, né? Porque está dando a casa da morte, está dando mortes, né, bruscas, rupturas, né, assassinatos, coisas mais duras, e mortes que marquem bastante, né, na casa da morte.
né? Apesar do 3 de ouros mostrar a recuperação, né? Mas que apesar dos atentados, a gente pode entender aqui a torre como mais ou menos foi essa ruptura, desde do segundo turno até agora, como esse período da torre, onde teve todas essas coisas, aqueles vários protestos, acampamentos, etc. e tal, como essa gente buscando ruína, torre na 8ª, mas o Brasil com trabalho, com determinação, 3, conseguindo crescer. A gente tem Dédalo aqui, o pai de Ícaro, com 3 de ouros, começando a ter seu reconhecimento, começando a crescer. Ele era um professor pardal da mitologia grega, e ele está começando a crescer aqui e receber um dinheiro como retorno do seu bom trabalho, né? E seu trabalho ficando cada vez mais conhecido. Então, na 8ª casa, a gente tem essas 2 cartas, uma carta de ruptura, que pode ser isso que já aconteceu, as tragédias ou alguma outra que venha a acontecer ainda no decorrer do ano, mas o trabalho, o retorno, as coisas começando a florir. A 8ª casa faz eixo com a 2ª, que fala das finanças, as coisas voltando a sorrir, desemprego diminuir, as pessoas cada vez ficarem com a moral mais baixa para qualquer tipo de reivindicação, né? Para toda sorte de reivindicação, as pessoas ficarem cada vez com a moral mais baixa para esse tipo de coisa. E a torre aqui já pode ter acontecido, né, com essa, né, aquilo que aconteceu dia 8 de janeiro agora, é mais ou menos uma torre também, né? Nossa torre, nosso 11 de setembro, né, nosso 8 de janeiro foi o 11 de setembro, né, teve esse impacto, né, ou pelo menos estão querendo, segundo um amigo meu bolsonarista, quer dizer, não bolsonarista, mas que votou no Bolsonaro, dessa vez agora, não da primeira vez, não, da primeira vez votou também, mas dessa vez agora votou de novo. Ele acha que estão, né, tá demais, tá ensurdecedor, estão fazendo, chamar de terrorismo, nada disso tal, estão fazendo alarde demais tal, né, o que aconteceu, que os caras têm que ser punidos severamente, mas que alarde demais o que está acontecendo, né, tá, a coisa tá meio despirocada demais, né. Então, o eremita, casa de relações, como a gente tinha aqui por um lado a 7ª casa, que é parceiros, sociedades, resolvendo, né, conseguindo superar dificuldades com determinados, porque a 9ª casa fala de viagens ao exterior, fala de contatos com o exterior, as relações, tirando um grande problema, um grande entrevero, as relações, o 9 de paus, com muita maestria, as relações internacionais voltando para os trilhos e conseguindo, né, gerar aí uma situação, as coisas, o 9 é o final, né, o último dos números naturais, o eremita, o último dos números naturais, o 9, então as coisas fechando essa cara feia que a gente estava em relação ao mundo, né. Mas vai precisar de habilidade, o 9 de paus, ele traz ainda, tem que se desviar e se esquivar, né, Jazão aqui, o herói Jazão chegando, voltando para sua cidade, com o Argo, né, o barco Argo dos Argonautas, ele voltando, e para chegar tinham todas essas dificuldades antes de chegar no reino, né, de Jazão, e o barco habilmente conseguindo, então, algum esforço, mas vai quebrar esse gelo de relações internacionais e tal. E muitas viagens, né? Mesmo em dificuldades, a tendência é, né, o presidente adotar uma coisa que ele fez bastante no primeiro mandato, que foi de viajar muito para a África, fechar muitos acordos. O presidente e sua maninha viajando com empresários, tentando expandir negócios brasileiros, agindo mais ou menos como age o presidente norte-americano, né? Eu me lembro que na época comentavam de que o Lula estava meio copiando, né,
copiando isso da ideia americana de que o presidente viaja e meio interessado em negociar, e empresários às vezes viajam. E eu estava bem nesse modelo mesmo, né, de tentar vender empresas nacionais e acordos com construtoras, enfim, onde o presidente americano vai, os negócios americanos vão. O Brasil tentou basear nossa cópia Mambembe mais Tupiniquim, né? A gente tentou, a tendência é retomar isso do presidente como um bom interlocutor, quebrando os gelos e quebrando esse ranço que ficou né? A gente só tinha relação praticamente com o Putin, que vende bem para o Brasil, não estava interessado em queimar o Brasil, então até o Bolsonaro ele tratou bem, e com Israel, né? Agora a gente vai falar com o mundo, né? Então sai essa coisa de ser, né, o pária, já foi bastante anunciado de que o Brasil estava deixando de ser pária da comunidade internacional, na casa. Com a sétima também, porque as parcerias que o país fecha, então o Brasil vai fechar parcerias que vão ser muito proveitosas para o Brasil e, obviamente, para o parceiro, né? Vai ser bom para ambos, né? Vão terminar ali e vão puxar um cigarrinho de chocolate, né, para não prejudicar a saúde, e vão perguntar um para o outro se foi bom para você, né? Então, provavelmente, os países estrangeiros vão dizer que foi ótimo para mim, acho que foi bom para você e tal, o Brasil também foi ótimo, porque a tendência é melhorar muito essas relações, e isso são fluxos que melhoram muito a entrada do metal num país, né? Isso né, ninguém, como diz o livro, né, o poema que abre o Porque os Sinos Dobram, né? Eles dobram por ti, né? Esse poema tem uma passagem que fala que ninguém é ilha, né? Então não dá, o Brasil não é uma ilha, tem que estar conectado com o mundo, não dá para viver isolado, e as relações internacionais tendem a melhorar consideravelmente, com maestria, daqui e dali. A tendência é conseguir se dar bem em todas as relações e segundo os enamorados ali, todo mundo sair feliz, né? Os nossos países vizinhos, amigos, irmãos, os primos e os parentes espalhados pelo mundo, a tendência é a relação do Brasil com o mundo ser bem interessante e um renascimento, né, dessa relação. O 8 de ouros, a gente tem aqui Dédalo de novo recuperando o status e em plena produção. O 8 é muito trabalho, mostra o presidente trabalhando muito, e o mundo, né, que é uma carta de estabilidade, né, então ele pode ter algumas recaídas. Eu até conversei com uma amiga, não quis me influenciar, mas ela me falou que não via também morte do Lula não para esse ano, e acha que ele vai cumprir o mandato. E ela falou também que ele poderia apresentar uns problemas de saúde, né? O mundo aqui, a torre ali poderia explicar alguns sustos com relação à saúde, mas a tendência é o bicho ficar firme que nem rocha. O presidente é visto pela 10ª casa aqui, né? 10ª casa aqui astrológica, né? Capricórnio, tal, líder, tal, a 10ª casa aqui. Então, a tendência, o universo tá gozando de boa saúde, né? A Janja que o diga, e trabalhar bastante. Realmente, o que ele falou, trabalhar. Pelo visto, ele vai acordar cedo, fazer reuniões, trabalhar de final de semana, vai ter essa coisa de ser presidente, trabalho. Literalmente, a palavra-chave da carta 8 de ouros, em todos os tarôs que você pegar, você vai ver lá o work, trabalho, porque é a carta do trabalho. O chefe da nação vai fazer o que prometeu, vai trabalhar, vai falar, vai ser político, né? Vai ser o que ele sabe ser, né? É político, fazer reunião, conversar, negociar, trabalhar, viajar, falar com o chefe das nações, criar relacionamentos,
enfim, trabalhar, né? O Louco na Casa das Amizades mostra as relações, países mais próximos, né, seriam os países mais hermanados, trabalhos em comum, direções diversas, diversificar os interesses compartilhados aí com os países mais hermanos, nossos países mais vizinhos, no caso principalmente América Latina. Renasce, né, o Louco, né, renasce ideias de novo de trabalhar de forma conjunta, de trabalhar na forma de um bloco, de fortalecer muito o Mercosul e para poder trabalhar em conjunto, o Mercosul trabalhando em conjunto. Algumas ideias novas devem surgir, né? Não acredito na ideia de união de bancos centrais, uma moeda única, não nesse momento, né? Mas ideias originais vão surgir na relação do Brasil com seus irmãos, e a relação vai estar inovadora, meio refrescada, jovial, né? O 3 de Copas é um casamento, quem gostava dessas coisas, de analogias com casamento, era o imprestável que deixou a presidência da República no dia 31, né? Deixou até antes, né? O foragido, quem gostava disso era o foragido, o bandoleiro foragido, e gostava dessas coisas de casamento. Mas o 3 de Copas é um casamento e mostra que o Brasil tende a se casar de forma muito harmônica com os países vizinhos, que a gente brinca que são nossos irmãos, tal, né? Não só os argentinos, como os chilenos, e os peruanos, e os bolivianos que fazem divisa no Brasil. O Chile não faz, né? Mas o Peru faz. Enfim, os diferentes atores aí, os presidentes tendem a ter uma relação boa, mesmo o Uruguai tem um presidente de direita, não vai cor ideológica, bandeira, não vai. As relações vão estar bastante proativas, vão ser boas, e traz algo de inovador aí. Talvez um fortalecimento, talvez até a criação de uma moeda, independente das moedas, seus países continuam, mas tem uma moeda do Mercosul, né? Não uma junção, não deixar de existir o real, não deixar de existir o peso argentino, não deixar de existir as moedas locais, mas a criação de algo como, né, sei lá, um euro, mas sem essa união de bancos centrais, né? Não sei se isso é possível. Ou não viaja não, porque é triste. A questão é de que vai ter inovações nessas relações, né? Inovação pode ser de produtos, de jeito de fechar acordos, de um fortalecimento inédito, do Mercosul. A força na casa na 12ª casa, a força mostra esse ênfase mesmo, né, de um ano de que vai ser de melhora da saúde brasileira, de resultados, e com descoberta, com revelações, com as coisas de pesquisadores e cientistas e médicos brasileiros, mas também da boa gestão aí. Quem fica muito em destaque realmente vai ser a ministra, que, se eu não me engano, era diretora, presidente da Fiocruz. Ela vai estar bastante em evidência, a saúde vai estar bastante em evidência, e a gente pode falar, pô, mas a 12ª casa, que é uma casa ligada a hospitais, Priadriste, assuntos de saúde, não pode ser uma coisa, coisas dando susto com a saúde do presidente. Pode, mas o presidente se mostra ali com o mundo, Rocha, né? Então vai viajar bastante, vai falar com muita gente, vai apertar muita mão, então não sei se é os piripaques de saúde dele não que vão. A bursite, que pode voltar, né? Tinha um problema de bursite, ou uma coisa assim, mas no geral tá dando muito ênfase na saúde. Eu acredito que para o Ministério
mas pode ser que um membro ou outro, pessoa importante desse ente Brasil, se veja com problemas de saúde, né? Se veja estruturado afetivamente com problemas de saúde, né? Mas o Lula não está estruturado afetivamente com a Janja e não pode ser ele a ter problemas de saúde. Pode ser, essa minha amiga ver alguns problemas de saúde dele, mas dá aquele que termina o ano e muito provavelmente, segundo ela, essa minha amiga Morgana, boa taróloga e tudo mais, e muito boa no baralho cigano, ela vê uns coisas, mais nada de que ele não termine ou que ele morra, não consegue ver nas cartas dela a morte. Aqui também não deu a ideia de que o presidente vai bater as cachuletas para a insatisfação de muita gente que assista aqui, que não gosta lá muito do Lula. Ele vai continuar, né, vivo, né? Não está dando essa morte trágica, não dá que ele morre nesse ano. Até pode dar por causa do ênfase na saúde, a torre não estava casa, ou outra coisinha de saúde, mas ele se mantém fazendo as viagens e trabalhando bastante. 8 de ouros, para quem o chama de cachaceiro, vagabundo, ladrão e tal, ele vai trabalhar no 8 de ouros e vai acordar cedo e vai fazer plantões extensos, e vai malhar, cuidar da saúde também, né, fazer muito sexo, etc e tal. Mas a força tem a ver com sexo, né? Mas não é uma leitura para o presidente da República, é uma leitura para o Brasil como ente. Não está dando o Brasil ficar uma vez de que, tá bom, o presidente seria o pai da nação. Não dá a ideia de dar o pai viajando muito, mas não dá a ideia do pai da nação. Não gosto muito dessa analogia, lembra os pais da nação dos Estados Unidos e tal. Porém, o presidente é visto mesmo ainda no sistema presidencial como figura muito importante, quase um paizão, né? Getúlio Vargas gostava dessa coisa de ser o pai dos trabalhadores e tal. E essa ideia também curtida na cabeça das pessoas como figura paterna, não dá desencarne de figura paterna aqui. Então vou na direção contrária aí da vidente, de que o pai da nação, presidente do país, não vai bater as cachuletinhas, não. E para insatisfação de muitos, a tendência é o Brasil emergir melhor para 2014, tá melhor financeiramente e tal, as coisas fluíram mais, apesar de que eu acho que a torre ali já é o que aconteceu, pode ser uma coisinha ou outro episódio, mas nada com, acho que a torre máxima aí foi o espetáculo aí em 8 de janeiro, agora 8 de janeiro, mas a torre pode acontecer uma coisa ou outra, né? Ainda estão derrubando torres, né? Não as principais transmissoras, então não corta, não deixa as pessoas num apagão geral, mas tem muito infeliz fazendo isso, principalmente lá no norte do país, e fizeram no Paraná, né? Bom, então é isso. Essas são as previsões para o Brasil, né? Espero que todos se encontrem na mais perfeita ordem e luz, e se não está desse jeito, que as coisas caminhem